Bom dia, gente. Hoje eu não dormi. Há dias que eu não durmo, na verdade. Na verdade, desde que tudo aconteceu na minha vida, eu não durmo direito. E, finalmente, eu resolvi vir contar pra vocês tudo o que tá acontecendo na minha vida ultimamente, com detalhes. E com prints e provas. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais o que estão fazendo comigo. Eu não aguento mais ser perseguida. Eu não aguento mais, além de ter tido um relacionamento abusivo, eu ainda estar sendo perseguida. Eu não aguento mais. E eu vou, finalmente, expor tudo. Tem várias pessoas nessa história. E eu vou ter que citá-las. E vou citá-las. Vamos lá. Eu vou começar com o meu ex-marido. O meu ex-marido, eu conheci ele, eu tinha 19 anos de idade. Eu cantava na banda Loba. Ele tinha 29 anos, eu tinha saído de um casamento. Aliás, eu tava saindo de um casamento. Eu não tive nada a ver, já estava separado quando conheci. Inclusive com outras pessoas. E quando eu conheci, ao contrário do que as pessoas falam e pensam, ele não tinha dinheiro. Ele vem de uma família que tem dinheiro, mas ele não tinha dinheiro. Porque eu vi comentários desse tipo. E na época eu era muito jovem, eu era muito ingênua. E eu me apaixonei. Eu amei muito. E começaram as pressões psicológicas na minha vida. Eu costumo dizer que no meu relacionamento de 10 anos, eu só não fui estuprada. Porque o resto, todas as violências que uma mulher, que uma pessoa pode sofrer, eu sofri. As primeiras agressões foram as psicológicas. Que era, se você não sair da banda, eu vou embora, eu não quero mais você. Pressão assim, você não vai ser ninguém nessa banda. Você ganha pouco, você é só uma funcionária. Esse valor que eles te dão, eu te pago pra você ficar em casa. E eu, besta, inocente, caí nessa. Eu não sei, até hoje, se eu não tivesse tomado essa decisão, o que teria acontecido. Se eu estaria, se as pessoas me reconheceriam ou não, se eu seria a artista que eu sou hoje ou não, mas, enfim, foi a decisão que eu tomei na época. Eu saí da banda. E quando eu saí, começaram as agressões físicas. E as agressões físicas, elas eram muito pesadas. Elas eram puxão de cabelo, elas eram chutes. Elas eram tapas na cara. Eu vou colocar alguns prints aqui do próprio confessando as agressões. Eu não tenho vídeo, até porque eu fiquei uma época 6 meses sem celular. E essa época foi a que eu mais fui agredida. Eu fiquei sem celular pra me falar com a minha família. Eu tinha que usar o celular dele. Uma vez na semana, mais ou menos, eu usava o celular dele pra falar com a minha mãe que eu tava viva. E minha mãe ficava muito agoniada. Mas eu tava muito cega. As agressões eram cárcere privado. Quando eu reagia, de alguma maneira, ele me trancava dentro do closet e desligava a geral só do closet de energia. E eu ficava lá no escuro. E eu não podia ligar pra ninguém porque eu não tinha celular. Eu não podia gritar, porque se eu gritasse era pior, porque ele dizia que ia me matar. Se eu fizesse essa vergonha pra ele, dos vizinhos, chamaria a polícia. Porque ele é uma pessoa de família importante. E eu não podia fazer isso com ele, na casa dele. Essas agressões duraram cerca de 4 anos, físicas. Essas agressões só foram parar quando eu tive a minha filha, em 2021. Depois disso, e sempre a psicológica também. A agressão física, ela vem acompanhada da psicológica, sempre. Ela não vem sozinha. E depois que você apanha, deixa eu só contextualizar pra vocês. Eu vi muita gente falando na primeira polêmica, no primeiro vazamento que teve. Que inclusive não foi porque eu quis. Ai, mas 10 anos. Por que ela passou 10 anos então? Gente, só quem já passou por um relacionamento abusivo sabe. Ainda bem que você não entende. Ainda bem, porque significa que você não passou. Porque só quem passou vai entender. Eles fazem você acreditar que a errada é você. Que você apanhou porque você mereceu. Porque você apanhou porque a culpa foi sua. Era só você ter se comportado. Era só você ter feito o que ele queria. E você acredita. Porque a esse ponto, você não tem mais amigos. A esse ponto, você não pode mais falar com a sua família. A esse ponto, você não tem ninguém pra correr. Essas pessoas já foram afastadas. Já foram afastadas com a grosseria, com as brigas. Elas não existem mais na sua vida. Então você não tem a quem perguntar. Isso tá certo? Isso aqui que eu tô passando tá certo? Você não tem porque o manipulador, o abusador, ele afasta todo mundo de você. Então só pra contextualizar e vocês acabarem com essa palhaçada. Ai, 10 anos. Aguentou 10 anos. Não sei o quê. Parem com essa palhaçada. Entendam de uma vez por todas o que é um relacionamento abusivo. E parem de falar besteira na internet. Pelo amor de Deus. Parem de julgar as pessoas. Parem. Por que eu aguentei? Porque eu amava. Porque eu amava esse homem. Eu amava, respeitava, zelava, cuidava. Fazia tudo por ele. Por isso. Vocês nunca fizeram nada, pelo amor? Não cometeram erros? Depois, eu comecei a dar lucro. Meu projeto começou a andar. E comecei a dar lucro. E aí eu parei de apanhar. Mas aí começou a violência patrimonial e a psicológica continuando sempre. A violência patrimonial, ela é uma violência que ela é muito silenciosa. A pessoa vai tirando direitos seus, coisas suas que você nem percebe, tipo um celular. Ela te convence que você não precisa do seu celular. Só você tá com a pessoa que importa. Ela te convence que ele tem que cuidar do seu dinheiro, porque você não sabe, porque você é nova. Você é muito nova pra ter essa responsabilidade. Então ela te convence que é ele que tem que cuidar. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E a minha violência patrimonial, ela foi muito pesada.
Porque ela englobou tudo. Eu passei anos da minha vida sem ter acesso ao meu dinheiro. Porque, ai, Daniela, como é que você vivia? Com ele. Eu não podia sair de casa sem ele. Eu só podia sair de casa se fosse com ele. Então ele pagava tudo. Eu não tinha conta no banco. Depois de uns anos, eu batendo muito o pé, minha mãe brigando muito, minha mãe se metendo às vezes. Ele começou a me dar R$600 por show. Esses R$600 eu comprava de roupa pra fazer o próprio show. O próprio show. Era pra mim mesmo. Quando sobrava, quando eu podia, eu ajudava meus pais. Depois de um tempo, ele conseguiu um cartão Black. Esse cartão, eu juntava o dinheiro dos shows e pagava no dia do vencimento. Mas ele começou a usar esse cartão porque ele começou a gastar desenfreadamente. Porque ele queria voltar para o padrão de vida que ele sempre teve. E que quando eu conheci ele não tinha mais. Então, eram viagens desenfreadas. Ai, Denise, mas você foi? Eu fui. Mas não precisava levar a mãe para pagar o periquito. Não precisava levar a mãe para conhecer vários países. Não precisava várias coisas. Não precisava viajar para fora 3 vezes no ano. Não precisava fazer o que foi feito. E eu não podia falar nada, eu só podia concordar. Porque se eu não fosse, ele ia só. Como já foi várias vezes. Ultimamente eu não ia mais. Ele ia só. Porque eu já estava cansada de viver mostrando que eu era feliz sem ser. Aí eu vejo muitas pessoas falando: ah, mas o Instagram era a coisa mais linda do mundo. Que Instagram, gente? Que Instagram? Porque no meu ele mal era postado. Porque ele não queria. E agora eu sei o motivo. Mal era postado. O meu relacionamento não era exibido. Depois eu tive minha filha, que ele quis muito ter. Eu tava no melhor momento da minha carreira, na época que ele quis ter. Eu ouso dizer que era pra me segurar. A mulher, dizem que mulher faz isso, né? Mas foi a intenção, realmente. Não me arrependo de ter tido minha filha, só não acho que era o momento pra ter tido. Mas não me arrependo, minha filha é o maior tesouro da minha vida. É por ela que eu tô reunindo força, coragem e sobrevivendo. Por ela, só por ela. E eu tive a filha no momento que ele quis ter, eu fui lá, tive. Aí eu tive mais liberdade pra sair. Eu vou colocar uns prints aqui e vocês vão pausando o vídeo pra vocês poderem ler, tá certo? Mas assim, sempre com muita desconfiança. Sempre duvidando muito de tudo que eu falava. Sempre me ligando 24 horas pra qualquer saidinha que eu desse de fazer. Gente, minha saída era ir pro shopping com a minha filha. E ultimamente, nos últimos anos, no último ano, ir pro shopping com a minha filha, pra academia que tem no shopping. E eu ia com a minha filha e com a minha babá. E mesmo assim eu não conseguia fazer uma aula de 40 minutos sem ser interrompida. Porque ele ligava pra babá. Aliás, ele ligava pra babá. Porque a aula tem música e eu não conseguia escutar. Pra ela entrava na sala pra dizer que ele queria falar comigo. E quando eu atendia não era nada. Não era nada. Ele inventava coisas mirabolantes. Só pra me tirar do eixo. Só pra me irritar. Só pra me tirar do sério. Pra me desestabilizar como mulher. Pra me sentir desrespeitada. E isso doía muito em mim. Eu não podia ir no salão de beleza. Eu não podia sair com a minha mãe. Olha aqui, isso é recente. Esse print é recente. Toda vez que eu falava que eu queria ter acesso ao meu dinheiro, ele dizia: tá bom, fica com tudo, você administra tudo e eu saio fora. Você administra tudo, cuida de tudo, lida com os funcionários. Aqui os prints. Os prints estão aqui. E eu tinha medo. Falava: não, tudo bem. A minha mãe falava: Daniela, você tá errado. Você não tem acesso ao seu dinheiro, minha filha, você trabalha tanto. Você que sobe no palco, minha filha. Você que é artista, você que é estrela, você não tem acesso ao seu dinheiro. Você, Daniela, isso tá errado. E eu falava: mãe, eu não quero me estressar, mãe, eu não quero brigar. Eu não quero chegar no casamento com briga. Eu quero criar minha filha com ele. Eu quero ter minha família. E a minha mãe sempre fechava. E vocês pensam que bastava ele abusar de mim? Não, ele deixou a família dele abusar de mim também. Ele deixava a família dele me maltratar. Ele deixava a família dele fazer coisas horríveis pra me atingir, me menosprezar, falar mal de mim. Mas foram 10 anos sofrendo injustiças. E aguentando tudo. Porque eu não podia brigar, porque ela é uma senhora. Porque eu não podia brigar, porque ele é um senhor. Eu não posso brigar, não, porque ela é mãe do meu filho. Mas eles podem me humilhar. Povo que só tem dinheiro, mas nada a oferecer. Zero. Um povo que se acha muito porque estudou, porque é de família boa, mas não estudou como tratar as pessoas bem. Não estudou que não pode tratar um garçom mal, um atendente mal. Não estudou que não pode bater em mulher. Pra isso vocês não estudaram. E sempre menosprezaram minha família. Com o pai dele eu não falava há mais de um ano. Porque ele foi humilhar a minha irmã. Esse dia eu botei ele no lugar dele. E fazia 2 anos que a gente não se falava. Consequentemente, ele também não via minha filha há 2 anos. Como se a criança tivesse culpa. Há 2 anos ele fingia que minha filha não existia. Que ela não existia como neta. Mas os outros netos, o outro neto existia. Mas a minha não. E voltando ao assunto família, a irmã dele é advogada de mulheres. Ela é feminista, ela defende mulheres no Instagram. E defende essa pauta. E eu tive a ingrata surpresa de, na segunda-feira, no dia 27, eu combinei de pegar minha filha, vindo de João Pessoa, que minha mãe foi deixar com ele, porque eu tive pena. Eu não sou egoísta. E eu quis deixar um pouco das férias com ele.
cumpri minha palavra de deixar ela com a minha mãe, que já estava combinado antes de tudo isso acontecer. E lá eu tive pena. E minha mãe, de bom grado, foi deixar na casa dele, em Fortaleza, de Uiraúna pra Fortaleza. Com o combinado de que segunda-feira ele ia me entregar a criança. Na segunda-feira, fomos lá, a minha prima desceu, porque eu tenho medida protetiva, então eu fiquei um pouco mais longe, pra não quebrar. E nisso, eles não quiseram entregar a criança. Eles não entregaram a Sofia. Aqui, ó. A gente chamou a polícia pra resolver, a polícia teve que subir, e eles não devolveram, não entregaram. Fomos todos pra delegacia da mulher. Chegando na delegacia da mulher, lá eu encontrei a irmã dele, a defensora de mulheres, lá, do lado dele. Porque a partir do momento que você vai pra uma delegacia que seu irmão tá, pra acompanhar, é porque você está defendendo. É porque você está mostrando, eu estou do seu lado. E eu cheguei nela e falei, enquanto ele prestava o depoimento, eu falei: oi, doutora, boa noite. Você veio aqui tirar sua medida protetiva porque você tem uma medida protetiva contra uma pessoa, contra um ex seu. Pra você estar aqui pra defender o seu irmão agressor, no mínimo você tem que tirar sua medida protetiva. Não é, feminista, defensora das mulheres? Mas só as mulheres que convém, né? As que você não gosta, não precisa de defesa, né? Só as que você gosta. Só as suas amigas, né? As outras não. Ou as que pagam, né? E eu ainda tenho que ouvir que eles querem tirar a guarda da minha filha de mim. A família exemplar quer criar minha filha? É nesse ambiente que vocês querem criar minha filha? Nesse ambiente tóxico de vocês? Nesse ambiente que destrata o garçom? Que é ignorante com o atendente, se demorar? É nesse ambiente de se achar melhor do que os outros? É nesse ambiente que normaliza bater em mulher? Que passa a mão na cabeça de agressor de mulher? É nesse ambiente que a minha filha tem que ser criada, não comigo? Não comigo, não com a minha família? É com a de vocês que minha filha tem que ser criada? Tentem. Vão pra justiça. Vão. Inventem. Vocês vão ter que inventar muito. Vocês vão ter que inventar histórias cabeludas sobre mim. Porque eu sou uma boa mãe. Eu sei que eu sou falha, eu não sou perfeita. Mas eu sou uma boa mãe. Apesar de debilitada, apesar de depressiva, ansiosa, de não ser 100%, eu sei que eu sou uma boa mãe da minha filha. Então tentem. Usem todo o dinheiro imundo de vocês. Usem todo o dinheiro imundo de vocês. Usem pra tirar minha filha de mim. Que é isso que vocês querem, né? É essa arma que vocês acham que tem, né? Contra uma mãe que só quer viver a própria vida. E eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo, que eu não queria fazer porque eu não queria expor ninguém. Não tem advogado melhor do que a verdade. Esse advogado, ele é imbatível. E tem outro advogado também, que ele é muito bom. Sabe como é o nome dele? Deus. Esse advogado, ele defende os fracos e os oprimidos. E eu sei que eu vou ser defendida. Eu sei que eu não preciso pagar desembargador. Eu sei, porque eu tenho a verdade comigo. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser perseguida. Eu não aguento mais não poder tocar, não poder fazer show. Eu não dormi essa noite porque eu vim do show de Tapipoca, lá do distrito de Tabocal. Na sexta-feira, eu fiz um show aqui em Fortaleza, vou colocar o print aqui pra vocês. Foi mandada uma intimação extrajudicial pra lá, que é pra intimidar alguns contratantes. Ontem lá no Tabocal, eu não fiz o show. Até agora eu não entendi o motivo. Mas eu acho que vocês podem subentender por que eu não fiz. Por que o show não pode acontecer. E isso, gente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como um pai quer que a filha morra de fome. Por quê? Dinheiro pra pagar advogado, caro. Ex-desembargador, eles não sei o que, eles têm. Dinheiro pra infernizar a vida dos outros, eles têm. Mas a escola da criança, eu vou colocar aqui o print, a escola da criança não foi paga. Não foi paga. E nem vai ser. Um ar-condicionado que eu pedi pra pegar, minha prima pediu, com respeito, pra pegar esse ar-condicionado pra criança, foi negado pelo pai maravilhoso, pelo pai perfeito, que é a guarda da criança pra ele. Esse paizão, essa família linda, perfeita, que cria muito bem os filhos. Essas pessoas querem tirar a guarda da minha filha de mim, que passaram 2 anos sem ver ela, que mora aqui e não vê ela, nem liga pra ela. Só essas pessoas. Eu simplesmente estou impedida de trabalhar. Impedida de trabalhar. E eu te pergunto, genitor, porque agora eu consigo entender essa palavra, genitor, e o peso que ela tem. Você quer que eu morra de fome com a sua filha de 5 anos? É isso, genitor, que você quer? E não vem falar, que não sei o que, provas. Eu trabalho com provas. Eu não trabalho com especulação. Eu não trabalho com farsa, com mentira, com IA. Eu não trabalho com IA, com print falso, com foto falsa. Eu trabalho com a verdade. Eu mostro que é a verdade. Das intimações, genitor, que você tá mandando pros clubes. Qual é a sua intenção? Que eu corra pra você? Que eu corra pra você? Que eu volte pra você? Nunca. Você nunca mais vai encostar um dedo em mim. Eu não sou nada sua. Nada sua. Entendeu? Eu não sou mais nada sua. E calma, que tem mais pessoas envolvidas. Nisso tudo, eu vou contar de uma vez por todas qual foi o estopim pra mim, pro meu divórcio. Qual foi o motivo de tudo, na verdade. Além de tudo isso que eu passei e passo. Eu vou contar com provas. Novamente, com provas. Iria entrar no meu projeto esse, que, pasmem, eu não sou sócia. Eu não sou sócia da minha própria empresa.
eu sou dona do meu próprio nome. Eu não tenho posse do meu YouTube, que eu já tinha antes de conhecer ele. O meu Instagram foi uma luta pra tirar os e-mails dele de recuperação. Senão eu ia perder a conta. As minhas músicas, as minhas composições, ele se coloca como compositor pra ter controle de tudo que é meu, tudo. 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 Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui, ó. Você não tem, não. Você não tem. Isso aqui é meu. Meu. E ninguém tira. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Deus tira. Voltando. E entrar esse sócio investidor. Projeto. Isso um pouco antes do São João. Ok. O nome desse sócio é Fábio do Gás. O Fábio, ele entrou pra ser sócio investidor. Quando foi no meio do São João, a gente estava em negociação, não tinha assinado nenhuma documentação ainda, nem de contrato, nem de exclusividade. E exclusividade essa que, só pra voltar no assunto, eu tenho uma carta de exclusividade que foi assinada com o meu ex-marido. Carta essa que eu não me lembro de ter assinado. Carta essa que está assinada pelo Gov. Gov que eu não tenho acesso. Recuperei agora o meu acesso. E ó, aqui tá um print de quando eu tava tentando recuperar o meu Gov. Era isso que chegava. Era isso que chegava. Eu não tinha acesso ao meu próprio Gov pra assinar. Eu tive algumas vezes, mas depois eu perdi o acesso. Ele também tinha acesso ao meu celular. Livre acesso pra assinar, fazer o que quisesse do meu Gov. À vontade. Eu não me recordo de ter assinado essa exclusividade. A exclusividade tá aqui. Nela diz que eu tenho direito a 20% de lucro. Esses 20% nunca foram passados. Nunca. Sabe o que é nunca? Quando foi perto do São João, e aí entra outro personagem nessa história, mas esse eu não vou citar porque não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Até porque ele acabou me fazendo um favor. Uma pessoa do meu ciclo social, que era do meu ciclo social, uma vez eu desabafei com ela. Com ele. E eu disse que eu era agredido, que eu não aguentava mais. Quando a amizade acabou, ele pegou as mensagens, toda mesa que ele sentava, ele mostrava a minha intimidade que eu tinha aberto com ele. Eu não vou falar aqui, entrar no mérito de se essa pessoa é boa ou ruim, vocês tirem os seus critérios de se é boa ou ruim, mas a intenção dela não foi boa. A intenção dela foi mexer comigo, me desestabilizar, me ridicularizar. A intenção dessa foi essa, não foi me ajudar, até porque essa pessoa teve muitas chances, muitas oportunidades de me ajudar. E nunca me ajudou, em nada. Então não era pra me ajudar, era pra me derrubar. Porque ele sabia que se meu casamento acabasse, eu ficava só. Eu ficava só. E aí, quando o senhor Fábio do Gás descobriu que eu apanhava, vivia um relacionamento 100% abusivo, eles resolveram me contar uma parte que eu não sabia. Que era que eu era traída. E eu não era traída. Eu era traída até com as cachorras da rua. Sempre fui. Aí vocês me perguntam, Daniese, quer dizer que você acabou seu casamento mesmo? Porque por causa de chifre? Não. Isso foi o estopim. Isso foi o estopim pra que meu casamento acabasse. Mas não foi o real motivo. O real motivo foi o jeito que foi feito. Foram as coisas que eu fiquei sabendo. O que me contaram com provas. Com provas. Porque não é só assim você chegar e contar coisas pra pessoa e não provar. Foi com provas. Eram coisas pesadas. Eram coisas que eu não conhecia mais. Aquela pessoa que eles estavam falando ali pra mim, eu não conhecia aquela pessoa. Não era a pessoa que eu amei. Não era a pessoa que eu já me apaixonei um dia. Que eu tive uma filha. Que eu quis ter uma família, construir uma família. Não era. Aquela pessoa que eles falaram pra mim era uma pessoa pervertida, doente. Era um doente. E eu fiquei muito horrorizada. Foi um choque muito grande pra mim. Muito grande. Com amigas minhas. Com fãs. Fãs. Não pode se chamar de fã. Com garotas de programa. Ele não tinha muito critério. E o que mais me doeu nisso tudo, Inês, foi o chifre. Não, gente. Não foi. Foi a falta de respeito. Foi. Eu imaginar na minha cabeça que as pessoas olhavam pra mim na rua ou no show e diziam assim, olha, Daniese, essa mulher é foda. Ela tem uma família incrível. Ela construiu uma carreira pra ela. Ela saiu do nada, do zero. Isso, ter um lugar. As pessoas me olharem na rua e dizer, olha, a corna passando. Olha, chifruda. Essa coitada leva um chifre. Demais. Com todo mundo. Gente, isso é de uma crueldade tão grande você expor uma pessoa pública. E ele sempre dizia, ai, eu também sou pessoa pública, eu jamais faria isso. Faria. Ah, porque você é a mulher da minha vida. Ah, porque eu te amo. Imagine se você me odiasse. Imagine se você me odiasse. Imagina. Não estaria morta? Não estaria morta. Então, não foi traição, não foi. Foi desrespeito, foi não aguentar mais. Foi um grito de socorro, socorro, socorro. Alguém me tira daqui, alguém me ajuda. Porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. E eu saber que eu era cobrada e desconfiada. Direto. Que eu sofria pressão psicológica. Sendo que era a pessoa que fazia tudo. Eu podia ter pego uma doença. Uma DST. Isso é grave, gente. Isso é muito grave. Muito grave. E eu vou mostrar aqui pra vocês. E uma das provas que eu consegui. Porque a mulher sempre é louca. Inventa. É mentira dela. Ela tá indo pra casa dos outros. Mas eu fui atrás de uma prova. E eu consegui. E eu vou postar pra vocês. Mas assim, você vai querer fazer alguma coisa em relação Com você a isso? não. Caralho, velho. Por favor. De verdade, amiga. De verdade. E assim, foi uma coisa que realmente aconteceu, entendeu? Aconteceu, né? Você ficou